Glória a Deus. Já quero saudar a amada igreja com a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade, né, irmãos, de estarmos aqui. É pela graça de Deus, é pela vontade dEle que chegamos até aqui esta noite, né. Como o pastor falou, né, hoje eu quero compartilhar da palavra de Deus acerca de um tema que não é muito comum, não é muito assim incentivado, né? Muitas das vezes negligenciado. Na nossa caminhada cristã, né, a gente encontra muitos direcionamentos, né? Práticas espirituais como a oração, a leitura da Bíblia e comunhão, né? Essas são as práticas mais comuns, incentivadas. Mas existem também, irmãos, muitos outros assuntos importantes, né, para a nossa vida cristã, para a nossa comunhão com Deus. E hoje eu trouxe a meditação sobre jejum, né? A palavra de Deus ela está cheia de direcionamento acerca dessa prática, né? O jejum. O jejum traz muitos benefícios, né, para tanto físico, tanto para o nosso corpo, tanto para o nosso espírito, como também para a nossa alma, né? Então, é algo maravilhoso e é algo benéfico, né, para todos nós cristãos. Amém? Então, eu peço que abram as suas Bíblias lá em Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58. Glória a Deus. Esses dias eu estou preparando a lição, né, para a aula do discipulado, justamente sobre esse tema. E aí eu pensei, né, por que não levar para a igreja, né, compartilhar algo que é tão importante, não apenas para os discipulando, mas para toda a igreja, né, toda a congregação. Amém? Vamos fazer a leitura. Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 1. Amém? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este ajuntamento, Senhor, na tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos, meu Deus, meditar na tua palavra e podermos aprender, Senhor, por meio dela, Pai. Por podermos, Senhor, ser orientados pela tua palavra, Senhor. Eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Fala, Senhor, com a tua igreja, Pai, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir de ti e aprender de ti, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos ajuda, Pai, a compreender, Pai, qual é a tua vontade, Senhor,
para a vida de cada um, Pai, aqui, Pai. Pai, te entrego este momento em tuas mãos, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, e que seja tudo para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse tema não é um tema assim tão incentivado, né? Mas nesses últimos, aqui na nossa congregação, né? Está se aproximando o aniversário da igreja. E é costume, né, pastor, de os meses da igreja, quando está se aproximando, o pastor convocar a congregação a praticar o jejum, né? Então, esta é uma prática importante, né, que a Bíblia está cheia de direcionamento acerca desse tema. Então, a gente vai começar, irmãos, vendo o jejum no Antigo Testamento. A gente vai meditar um pouquinho, ler um versículo lá em Joel, capítulo 14. Amém? Vamos lá em Joel, capítulo 14. Aliás, Joel, capítulo 1, versículo que é o 14. Louvado seja Deus. Joel 1 e 14. E diz assim a palavra do Senhor: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O início do versículo, né, em algumas traduções, versões, vai estar promulgai ou santificai. Na NVI vai estar como decretem, ou seja, decretem um santo jejum. Então, no Antigo Testamento, era uma prática comum em momentos de arrependimento, de luto e busca intensa por Deus. Por exemplo, é esse exemplo que nós vimos, né, de Joel. Então, já era uma prática observada e praticada. Essa passagem mostra que o jejum deve ser tratado de forma séria, uma disciplina espiritual para buscar a orientação de Deus. E aí eu pergunto, né, quero fazer uma pergunta à igreja. A Bíblia ordena que jejuemos, que a gente possa meditar sobre isso, né? Existem muitos exemplos, né, de jejuns. Os muitos exemplos de jejuns praticados na antiga aliança são esclarecedores acerca da disciplina, porém não caracterizam um mandamento. Aí a gente vai voltar agora lá para Isaías 58. Isaías 58. Glória a Deus. O versículo 2 diz assim: mesmo neste estado, como é que o povo israelense se encontrava, irmãos? Mesmo neste estado, o povo, no meio desse povo aqui, não existia união, né? O povo vivia em contendas, né? Com rixas. Ele vai falar lá no versículo 4: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. O povo, esse povo, estavam praticando o jejum, e Deus se agrada com a prática do jejum. Mas uma coisa, irmãos, desagradou a Deus. O que desagradou a Deus foi a forma
a forma que se encontrava, né, o coração desse povo. O povo estava preocupado consigo mesmo, né? Eles tinham motivos, estavam com o coração orgulhoso, só se preocupavam com seus próprios interesses. E isso desagradou a Deus. O que desagradou a Deus não foi a prática do jejum, mas a forma com qual eles estavam praticando. Os israelitas, nos dias do profeta Isaías, eles começaram a questionar o porquê de Deus não se importar com os jejuns que eles faziam. O povo começou a questionar, e talvez, irmãos, tenha surgido esse questionamento também em nossos corações, né? Talvez esse tenha sido o nosso questionamento também. E qual foi, né, o questionamento do povo? A gente vai ver aqui no versículo 3, Isaías 58, e versículo 3. Deus questiona, o povo questiona o Senhor. E logo mais à frente, a gente vai ver a resposta que eles obteram do Senhor. Qual era o questionamento? O povo questionava: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importa com isso? Então o povo questionou a Deus, né? Eles estavam praticando, irmãos, o jejum aqui, mas era mais como uma forma de ritual, né? Não era da forma a qual Deus esperava receber o jejum daquele povo. Mas eles estavam praticando da forma que eles entendiam, da forma que eles queriam, né? Infelizmente desagradou a Deus, né? E quem sabe, irmãos, esse não é um questionamento, né, nosso também. E Deus ele vai esclarecer essa questão ao povo. Então, no versículo 3, o povo estava falando, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentais para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Então o povo, eles tinham um interesse egoísta, né? Eles estavam mais preocupados com seus próprios interesses do que em agradar a Deus. E no versículo 4, a gente encontra, irmãos, a resposta do Senhor para esse povo. O versículo 4 diz assim: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Então o Senhor não aceitou, né, essa forma de jejum que o povo praticou. Porque o povo estava em contenda e rixas. Então, irmãos, o povo pensou que a forma de jejuar deles agradaria, né, ao Senhor, mas não. Então, para que nós possamos também entender, né, a forma correta e como realizar um jejum que agrade ao Senhor, né, nós vamos continuar a leitura aqui, né, porque o Senhor ele ensina, né, a forma correta. A palavra do Senhor ela nos orienta a forma correta de praticarmos o jejum. Vamos ler o versículo 6. Isaías 58, versículo 6. O jejum que agrada a Deus, né? A forma correta. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, irmãos, Deus aqui, ele exorta o povo a se preocupar com o seu semelhante, com o seu irmão. Porque o povo ele estava muito preocupado apenas com os seus desejos, né? O povo se preocupou aqui apenas com seus interesses, né? Cada um se preocupava com o seu próprio interesse, né? Deixando de olhar para o interesse do irmão, dos necessitados. E Deus exorta aqui, né, que nós venhamos nos preocupar mais uns com os outros e também andarmos mais unidos uns com os outros, para que o Senhor possa receber de nós aquilo que nós oferecemos a Ele. Então o Senhor, portanto, não falou contra o jejum, né? E sim orientou o povo a fazê-lo da forma correta. Isso revela que Deus esperava que seu povo jejuasse e que o fizesse adequadamente, né? Então, o que desagradou a Deus, irmão, aqui, não foi a prática, mas a forma. Como que se encontra o nosso coração, né, ao praticar não só o jejum, como que está o nosso coração diante de Deus ao praticarmos o jejum, ao praticarmos a oração, ao praticarmos, seja lá o que for, né, irmãos? Mas que seja com um coração sincero, um coração voltado a Deus, um coração temente ao Senhor, e que nós venhamos buscar primeiro a orientação de Deus e a vontade dEle, para que nós venhamos fazer da forma correta, né? E é assim que o Senhor nos orienta. A gente viu aqui, então, irmãos, um pouco como é tratado no Antigo Testamento. Aí a gente vai agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, a prática do jejum é igualmente evidenciada, né? Não deixa de ser importante. Aí a gente vai ler um texto agora em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 16 e 18. Amém? Jesus, ele nos dá algumas orientações, né, irmãos? O Novo Testamento também nos dá algumas orientações de como praticar o jejum. Jesus não apenas assume que seus seguidores jejuarão, mas também oferece instruções sobre como fazer de maneira apropriada, né? Então vamos ler aí Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz assim, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então nós devemos nos preocupar, irmãos, com os propósitos dos nossos corações, né? Qual a motivação? Se eu estou usando a motivação correta, se eu estou fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Nós não devemos jejuar com orgulho, não devemos jejuar para se mostrar, para parecer mais santos, para parecer mais corretos.
Devemos ter cuidado com a intenção do nosso coração, que é o que realmente vai chamar a atenção de Deus, né? Se temos um coração realmente sincero e puro diante de Deus. Então, essas são algumas orientações encontradas no Novo Testamento sobre como fazer e de maneira apropriada, né? A prática do jejum nos primeiros dias da igreja. Como que era essa prática nos primeiros dias da igreja? Também é destacada em Atos dos Apóstolos, em Atos 13. Vamos lá, em Atos 13. Atos capítulo 13. Glória a Deus. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Atos 13, do versículo 1 ao 3. A prática do jejum nos primeiros dias da igreja. Vamos ler? Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a gente aqui também observa, irmãos, que a prática, né, nos primeiros dias da igreja, né, dos líderes da igreja de Antioquia, eles já adoravam a Deus com jejum e oração. Louvado seja Deus. E apesar, irmãos, de não haver ordenança explícita no Novo Testamento que mande todos os cristãos jejuarem em determinados tempos ou de maneira específica, a expectativa de que os seguidores de Cristo jejuaram é clara. E a gente percebe que é claro que os seguidores de Cristo jejuaram. Jejuar é, portanto, visto menos como uma obrigação, né, legalista, e mais como uma resposta natural à intimidade com Deus e ao desejo de dedicar-se plenamente a Ele. Então, é uma resposta natural à intimidade com Deus e ao desejo de dedicar-se plenamente a Ele. Então, irmãos, o jejum é algo que deve surgir como uma forma de gratidão, né, ao Senhor. Como uma forma de buscar mais a presença do Senhor, né, como uma forma de santificação. E essa é uma prática que muitas das vezes é negligenciada, né, pelos cristãos, mas que não deixa de ser importante, né, para a nossa caminhada cristã. É o que a gente vai ver agora, né, o jejum nos dias de hoje, né, como tem sido essa prática, né, nos dias de hoje. Enquanto a Bíblia pode não ordenar o jejum de maneira prescritiva, como faz com outros mandamentos, o jejum é claramente esperado como uma prática dentro da vida cristã. Serve como uma expressão de humildade, dependência de Deus e compromisso com a vida espiritual mais profunda. Então, muitas das vezes, irmãos, nossas orações, elas também precisam vir acompanhadas de jejum, né? Muitas das vezes, nós precisamos
colocar em prática em nossas vidas. Portanto, embora não seja mandatório, é certamente um chamado à ação espiritual que beneficia profundamente aqueles que se entregam a Ele com corações sinceros e motivos puros. Sabemos que o próprio Jesus praticou o jejum, né? Jesus, ele é o nosso grande exemplo, né? E ele praticou também, né, o jejum, para que nós pudéssemos também imitá-lo, essa prática, e também aprender com ele. Vamos conferir em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4 e 2. Vamos ler a partir do 1, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, também o nosso grande exemplo, né, de Jesus, também praticou. E o livro de Atos mostra que os líderes da igreja também o fizeram, né, como a gente viu lá em Atos 13. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, não cessou. Ainda hoje, e até que o noivo venha, ele deve ser parte de nossa vida, além de praticado de forma adequada, de acordo com o ensino bíblico. Então, irmãos, o jejum ele deve continuar, né? Na nossa caminhada cristã, nós devemos continuar, nós não devemos abandonar essa prática, porque o jejum ele não cessou, né? Deus ele se agrada também quando nós nos preparamos para fazer um jejum de acordo com as orientações da palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, né? E que nós possamos também fazer não com interesses apenas pessoais, mas que nós possamos fazer com o coração voltado primeiramente para Deus, né? Quantas das vezes, né, nós fazemos as coisas às vezes por impulso, né? Orientados apenas pelo nosso próprio coração, né? E nós sabemos que se nós agirmos assim, Deus não se agrada. É o que a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos buscar primeiro a orientação do Senhor. Devemos buscar primeiro a vontade do Senhor. A orientação, muitas das vezes nós temos dúvidas e não sabemos como fazer ou como agir, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta, né? Acerca de muitos assuntos sobre como nós devemos agir e como nós devemos fazer algo para Deus. Quando a gente faz algo para Deus, irmão, não é como está fazendo para o nosso irmão. Não é da mesma forma que a gente faz para uma pessoa, né, para um irmão. Quando a gente faz algo para Deus, é algo que deve ser pensado e repensado. Porque se nós estivermos fazendo por motivos egoístas, irmãos, não vai valer, né, para Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, como nós vimos aqui, lá em Isaías 58, a gente está fazendo a vontade, quer fazer a vontade do Senhor, né? Mas acaba fazendo da forma errada, né? Em Isaías 58, o povo estava praticando o jejum, e é uma prática que agrada ao Senhor,
Mas o povo não se preocupou, né, em agradar a Deus, porque eles estavam muito preocupados consigo mesmo, deixando de se preocupar com seu semelhante, né? O povo vivia em desunião, em contendas e rixas. Então, dessa forma, irmão, Deus não recebe, né, o nosso jejum. E o que eu queria deixar para os irmãos é que a prática do jejum, ela deve ter importância em nossas vidas, assim como a oração, né? Assim também como a leitura da palavra de Deus, como a comunhão e muitos outros assuntos, né? Esse é um assunto pouco falado, mas não deixa de ser importante. Então, que nós possamos repensar, né, e buscar em Deus a forma correta de como estar fazendo um jejum, né, que agrade ao Senhor, né, e que nós possamos se unir, né, mais uma vez. Esse ano, não sei como vai ser esse ano no aniversário, mas o pastor sempre convoca, né, a igreja para estar jejuando com o propósito de agradar a Deus, né, com o propósito de fazer uma festa para Deus. A igreja vai completar mais um ano, mas a festa é para o Senhor, né? É Ele quem merece toda a honra, toda a glória. Amém? Então, eu espero ter contribuído, né, para a igreja, com o entendimento dos irmãos sobre esse tema, né, sobre jejum. Se você for estudar mesmo a fundo sobre esse tema, dá para passar a noite, né, aqui. Eu não entrei no contexto histórico, apenas falei um pouco, né, do que está no Antigo e no Novo Testamento. Apenas tirei algumas dúvidas minhas, né, e eu espero ter esclarecido também algumas dúvidas dos irmãos sobre esse assunto. Amém? Quero agradecer o pastor por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.